De hoje a entrevista aqui no Jornal da Band, mais uma vez, atendendo aqui o pedido solicitado pelo Departamento de Jornalismo da Band FM, meu querido João Lima, ele que é o chefe da seção de número 343, Zona Eleitoral de Sorocaba. Claro que o assunto são as eleições 2024. Primeiro, João, boa noite, obrigado por estar conosco mais uma vez aqui no Jornal da Band. Você estava aqui no estúdio, você reparou que a gente falou aqui rapidamente sobre as convenções, o prazo, enfim, falamos tudo direitinho? Tudo certinho. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui com vocês novamente, para a gente conversar um pouco sobre as eleições desse ano. João, a gente vai falar muito sobre o treinamento, né, para 3.284 mesários em Sorocaba. Gostaria que falasse detalhadamente sobre isso. Na semana passada, quando a gente recebeu essa informação, eu indaguei o Douglas. Falei, Douglas, você tem certeza que são 3.284 mesários? Esse número está errado. Eu falei para o Douglas, não, vamos fazer conta. Quantas sessão tem? Quantas escolas? Tal? E aí a gente chegou à conclusão que o número realmente é esse. É muita gente, hein, João? É verdade. Sorocaba conta com 179 locais de votação. E temos aí 1.642 sessões eleitorais. Essas 1.642 sessões eleitorais têm 4 mesários, né? Por isso que essa quantidade grande de... Fizemos a conta com 3 ainda, né? Então é bastante mesários. E essa conta que você me passou, você pode multiplicar por 2. Porque nós temos agora, nós vamos treinar, na verdade, essa quantidade que você falou, de mesários. Nós temos também o treinamento dos apoios logísticos, que é essa parte agora daquele eleitor, daquela eleitora, daquele cidadão que é convocado também para ficar ali nas escolas, assessorando aqueles eleitores que chegam para votar. Então esses eleitores também, somando os eleitores, somando os mesários e os apoios logísticos, nós vamos ter um total de 6.568 cidadãos que serão treinados pela Justiça Eleitoral nos meses de... Começou agora, né? Hoje, dia 5, e até o mês de setembro nós vamos com os treinamentos aí. E isso é uma convocação, né, João? Exatamente. Os mesários, primeiramente foi feito um contato telefônico com eles, né, fazer as primeiras tratativas, para saber se eles desejariam continuar trabalhando conosco. A maioria já tinha confirmado e agora, oficialmente, eles receberam o que a gente chama de nomeação para trabalhar nas eleições desse ano. Agora, João, a minha esposa, ela foi convocada, ela já é a segunda, não sei se é o segundo ou o terceiro pleito que ela participa. E ela vai fazer o treinamento também, mas ela não vai fazer presencial. Há também essa modalidade? Ou quem já passou por um treinamento anterior, agora consegue fazer um treinamento um pouco mais leve, enfim? Exatamente. Nós estamos convocando o presidente das sessões, os presidentes e os primeiros mesários. Esses 2 mesários, vamos assim dizer, vão fazer o treinamento presencial além do treinamento online. O treinamento online é um complementar do presencial. Para o segundo mesário e para o secretário, esse sim vai fazer apenas o treinamento online. As orientações finais para esses 2 cargos vai ficar a cargo do presidente e do primeiro mesário, que vão fazer o treinamento presencial. Agora, João, você falou, né? Primeiro liga tal para a pessoa, liga para ver se há uma disponibilidade, se a pessoa de repente tem algum compromisso na data, ou não é bem por aí. Como eu falei anteriormente, é uma convocação, você precisa estar à disposição do sistema eleitoral brasileiro. Exatamente. Uma vez feito, primeiro a gente faz um contato lá no meados de março e abril, para aqueles eleitores que já trabalharam na Justiça Eleitoral, já fazendo uma sondagem do interesse dele de continuar trabalhando conosco. Mas quem já trabalhou, por exemplo, uma vez, num pleito, como disse aqui o Douglas, ele pode se recusar de continuar trabalhando? Se ele for um mesário voluntário, normalmente o mesário voluntário, o nome já é bem sugestivo. Ele entrou no site da Justiça Eleitoral. Perfeito. E disse, eu quero ser mesário voluntário. Então esse mesário, ele pode, se assim desejar, pedir a sua dispensa. Antes, inclusive, da nomeação. Antes da nomeação, nós fazemos esse contato telefônico e aí retiramos já. Mas uma vez convocado, ele confirmou que ele deseja trabalhar, confirmou a nomeação, aí sim ele só pode
pedir para sair, para ser dispensado através de um documento que comprove a justa causa para a sua dispensa. Perfeito. E outro detalhe também, quem participa dos treinamentos, quem participa do pleito no dia, trabalha no dia da eleição, tem lá um abono do trabalho por alguns dias também, não é isso? 2 ou 3 dias? São 2 dias por dia de convocação. Então o eleitor, como eu falei, começou hoje o treinamento, o eleitor que fez o treinamento hoje, ele vai receber então uma declaração para dispensa de 2 dias do seu serviço. Posteriormente, no primeiro turno, ele trabalhando lá na sessão eleitoral, são mais 2 dias. E eventual segundo turno, se houver, serão mais 2 dias. Então, teoricamente, no total, o eleitor que faz o treinamento, trabalha no primeiro e trabalha no segundo turno, ele vai ter 6 dias de dispensa de serviço. E houve alguma mudança ou muitas mudanças significativas na preparação aí para quem vai trabalhar nesse pleito? Olha, a Justiça Eleitoral, ele orienta, a gente faz questão de fazer o treinamento presencial com o presidente, com o primeiro mesário, justamente para trazer para eles as novidades das eleições desse ano. Por exemplo, uma novidade esse ano é que o eleitor poderá ser identificado através do seu CPF. Não mais apenas com o título de eleitor. Às vezes o eleitor tinha que ir buscar nos seus documentos o título, o número do seu título de eleitor. Agora não, ele tem a opção de fazer a identificação no momento do voto através do seu CPF. Então foi uma novidade implantada que, de fato, tanto o presidente quanto o primeiro mesário não tinham essa informação. Então a gente trouxe essa informação a partir de hoje para eles. A informação nova também, né, Paulo Roberto? Fica mais tranquilo para você, ouvinte do Jornal da Band. Inclusive, você participa por aqui, 981620072, manda os seus questionamentos, a gente repassa aqui para o João Lima. Mais uma informação nova, é essa questão do título do CPF. Afinal de contas, você já está com o CPF na ponta da língua, né? Já vai fazer uma compra, alguma coisa, você já tem o CPF ali na ponta da língua, tudo muito mais fácil, né? Exatamente, por isso mesmo essa facilidade, essa maior facilidade para o eleitor no momento da identificação para o seu voto. Lembrando que... Ou seja, ele está portando o título. Não precisa necessariamente. Portanto, mas, entretanto, ele tem que apresentar um documento de identidade com foto, só para comprovar a sua identificação. Mas a habilitação na urna eletrônica será pelo CPF. João, com relação, desculpa Paulo Roberto, com relação a conflitos, às vezes a gente, e eu já presenciei isso em algumas eleições em que eu estava votando, uma discussãozinha aqui, uma discussãozinha ali entre mesário e o eleitor e acaba gerando aquele burburinho. Como que são resolvidos esses tipos de conflitos no dia da eleição? A gente sabe que o treinamento também existe uma orientação para que haja ali um momento de tranquilidade, mas sempre tem um burburinhozinho. Como é que são resolvidos esses conflitos? Então, é justamente esse treinamento que nós passamos. Nós passamos um treinamento, primeiro um treinamento teórico, onde a gente passa a questão da legislação, da ética, da sua conduta, na situação de conduzir a eleição de uma forma bastante tranquila. Como, por exemplo, o acolhimento àquele eleitor que ali chega para exercitar o seu voto, às vezes ele vem meio agitado, então a gente procura tranquilizar o eleitor, tranquilizar o presidente, tranquilizar o primeiro mesário, para que ele possa interagir com o eleitor de forma harmônica, para que o eleitor faça o seu voto de uma forma tranquila e com bastante segurança. Agora, João, acho que um outro assunto importante, você trabalha há quanto tempo com eleição? Eu trabalho desde as instituições das urnas eletrônicas em 1996. 96, é sobre isso que eu quero falar. Porque muito se fala, agora a gente vê uma propaganda, né, na TV da Justiça Eleitoral falando da segurança das urnas eletrônicas, da confiabilidade das urnas, do seu voto, enfim. Queria que você falasse um pouco sobre isso, porque eu jamais trabalhei num processo eleitoral, mas tenho amigos, meu pai trabalhou muito, né, na época que a apuração era feita lá no Clube União Recreativo, tal, batia na mesa, aquela coisa toda, era no papel, aquela coisa toda. Enfim, há quem ainda ache que essa seja a forma mais segura de se apurar os votos. Então você tem toda a experiência para poder falar e passar essa mensagem também ao nosso ouvinte. Falar sobre essa segurança das urnas. Então, de fato, a urna ela é segura, é um processo auditável, ela já vem de longa data sofrendo auditorias, procedimentos, camadas de segurança, checagens feitas a todo tempo.
há de se lembrar que nos anos não eleitorais, em meados de novembro de anos não eleitorais, é feito o teste de segurança das urnas, onde são convidados instituições, universidades, pessoas ligadas à tecnologia da informação para, eventualmente, quando se cadastram, vão ao TSE, e lá no TSE as urnas são disponibilizadas para esses profissionais da informática para checarem, eventualmente, alguma inconsistência no código-fonte da urna eletrônica. E além do mais, assim, eu sempre falo assim, que quando você emite o boletim de urna no dia da eleição, esse boletim de urna ele é fixado na sessão eleitoral. Nós podemos fazer uma conta bastante simples. Eu até falo que sugiro e oriento as pessoas que ainda resta dúvidas sobre a totalização dos votos, fazer como era feito antigamente. Pega os totais de votos de cada sessão eleitoral e faça o somatório na calculadora. Que vocês vão ver que, eu até falo assim, pode voltar no tempo Jurássico da anotação em papel do total de votos de cada urna. Anote no papel à parte e faça a soma manual, que ele vai bater exatamente com a totalização dos sistemas eleitorais. Tá certo. E olha, nós estamos aguardando aqui as atas lá da Venezuela, né? Porque até agora também não chegamos a esta conclusão na Venezuela, né? Estamos aguardando aí as atas de conferência da eleição do último domingo na Venezuela. Campanha começa dia 16, né? Campanha exatamente. A propaganda política começa no dia 16. Antes dessa data é considerada propaganda política antecipada. Então, o que é irregular. O que é irregular e cabe aplicação de multa. Agora, o que o eleitor deve se atentar? É uma eleição completamente diferente, e eu e o Paulinho temos comentado muito isso aqui no Jornal da Band. O que o eleitor precisa ficar atento? Esse ano tem inteligência artificial, esse ano tem redes sociais mais abertas, não tão abertas, enfim. O que ele realmente precisa estar atento para decidir o seu voto? Então ele tem que estudar bastante o seu candidato. Ele tem que acompanhar a vida política desse seu candidato, né? Pesquisar, mas pesquisar em fontes seguras, né? Porque hoje em dia, o que a gente vê de fake news a todo instante, a todo momento, nós temos aí uma ou outra fake news aí atuante nas redes sociais. Portanto, antes mesmo de você até repassar uma informação, cheque a fonte, veja se ela é segura mesmo para dar essa, vamos assim dizer, divulgar a determinada mensagem. Tá certo. Para finalizar, Sorocaba, eleição em Sorocaba, quantos eleitores aptos a votar em Sorocaba? Em Sorocaba nós temos 527.787 eleitores aptos a votar. Você espera, ou pelo menos pela sua experiência, a questão das abstenções esse ano vai aumentar, vai diminuir? As abstenções nas eleições municipais, ela fica em torno de 12%. Não mais do que isso. Não mais conhecer, no máximo 12%. Mas é menor que pleito para os deputados, enfim, para até o governo do estado. Sem dúvida. As eleições municipais... E há um engajamento maior da população, né? Exatamente. Por ser uma eleição local, né, onde os candidatos estão mais próximos da população, vamos assim dizer, há uma participação mais efetiva ainda dos eleitores. Então é isso que diferencia uma eleição das gerais. Lembrando o seguinte, que nós teremos em Sorocaba 3 candidatos, né? As homologações, as convenções já aconteceram, 3 candidatos em Sorocaba, o atual prefeito candidato à reeleição, Rodrigo Manga, o deputado estadual Danilo Balas, que é candidato a prefeito, agora já pode falar, é candidato, né? E o presidente do Sindicato dos Condutores, o Paulinho dos Transportes, que também é candidato. Então são 3 candidatos que vão buscar esses 527 mil votos, além dos candidatos a vereadores, e nós teremos um aumento na Câmara Municipal em Sorocaba a partir do ano que vem. Hoje, a Câmara é composta por 20 vereadores. A partir do ano que vem, serão 25 vereadores. Então, realmente é hora do pessoal trabalhar direitinho nas suas campanhas, porque dá para buscar muito voto, né? É verdade. E com esse aumento aí de 5 cadeiras, né, totalizando 25 em Sorocaba, tendo visto o número de
de partidos, Sorocaba deve contar com se todos os partidos registrarem os 26 candidatos que podem fazê-lo, né? 25 cadeiras mais um, como o Douglas falou. Nós vamos ter 26 candidaturas por partido. Então, fazendo a multiplicação da quantidade, nós teremos aí aproximadamente 600 candidatos a vereadores em Sorocaba. João, o ouvinte participa junto com a gente aqui, o Emílio, final do telefone 2445, envia uma pergunta, a gente vai acompanhar. Boa noite, pessoal da Band, aqui é o Emílio das Candeias que vos fala. Paulo Roberto Júnior, não foi falado aí se no eventual o mesário não pode comparecer assim urgente na urna. O que pode acontecer? Se o mesário foi convocado e no dia da eleição não comparecer, urgência e ele não comparecer. Então, nesse caso, o mesário ele tem que justificar a sua ausência. Então, ele tem que procurar o cartório eleitoral, preencher um formulário de justificativa e apresentar um comprovante que justifique a sua ausência. E nesses casos que o mesário falta, como nós temos apoios logísticos, como eu falei, que auxiliam a chegada dos eleitores, nós remanejamos, em caráter excepcional, aquele apoio logístico que está atendendo aos eleitores na sua chegada e compõe aquela mesa para que ela não fique desfalcada. Agora, o que eu acho que o Emílio questionou é o seguinte, em caso de não justificativa, qual seria a penalidade? Ah, sim, aplicação de multa. No valor, podendo chegar a R$ 351 por turno. Ou seja, a multa até é um pouco pesada. Agora, Paulinho, uma coisa que me chamou a atenção, o João falou aqui em 550 mil, aproximadamente 550 mil, salvo engano, eleitores aptos. E há alguns meses nós estávamos falando sobre a regularização dos títulos. João, hoje Sorocaba tem 725 mil habitantes, salvo engano, algo em torno disso. Faltou bastante gente aí para regularizar o título, né, João? Faltaram. No início do ano, nós tínhamos aí 88 mil eleitores com título cancelado. Agora, nós temos, infelizmente, 82 mil eleitores com título cancelado. Ou seja, apenas 4 mil eleitores que regularizaram sua situação. É um número bastante pequeno. Esse aí não pode reclamar de nada, porque esse aí, o mínimo que ele pode fazer é votar. Se não vota, aí fica reclamando que subiu isso, a economia está ruim, tem desemprego, tem isso, aquilo. Esse não deveria reclamar de absolutamente nada, porque ele se omite de participar do processo eleitoral. Agora, e os jovens de 16 anos? Felizmente, o jovem atendeu aos nossos reclamos e compareceu, e o aumento foi significativo. Foi mais de 100% em relação à última eleição de 2022. Felizmente, o jovem eleitor, como eu falei para eles, senhores jovens, venham ao cartório eleitoral, se inscrevam como eleitores, porque vocês têm que participar do processo. E a única forma de você fazer a diferença na democracia é tendo o título de eleitor e indo às urnas escolher seu candidato, fazer valer o seu voto. E fiquei muito feliz por conta desses jovens eleitores participando do processo democrático. Sabe quem estava lá? Regularizando o título? Quem? A Vitorinha. Ah, é? É a primeira dela? A primeira dela. Já falou, pai, estarei lá. Que tenha consciência na hora de certeza. digitar na urna eletrônica. 6h46, passou rápido o tempo, João, obrigado. João Lima, chefe da sessão 343, a zona eleitoral de Sorocaba. O assunto hoje, eleições. Claro que o João sempre em contato conosco, temos muito o que falar. Eleição municipal é a que dá mais trabalho, né, João? É verdade, os ânimos são mais acirrados nas eleições municipais. Tá certo, João, obrigado, viu? Boa noite a todos, fico à disposição lá no cartório eleitoral, qualquer dúvida, fique à vontade, vá presencialmente, ligue pra gente, a gente está à disposição. Qual que é o telefone? 3222-2119.